Fala galerinha, um salve salve aí, mais uma aulinha de física para o Enem, ciências da natureza e suas tecnologias. Espero que vocês estejam gostando aí, espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Tá legal que a gente faz com muito carinho, muito amor, não é fácil preparar a aula para milhões de pessoas, beleza? Segundo a lei da termodinâmica, tá galera? A gente entra aqui com a questão de rendimento, máquinas térmicas, refrigeradores, Carnot, entropia. Até vamos comentar um pouquinho aí, se sobrar um tempinho, né, sobre o demônio de Maxwell, né? Aquela ideia da separação. Muito louco esse demônio de Maxwell aí. Depois a gente fala um pouquinho mais. Tá certo? Então, para começar nossa aulinha aí de termodinâmica, segunda lei, nós precisamos ouvir uma musiquinha, né? Porque assim começa a aula meio enjoada já, né? Então vamos lá. Catch me war, catch me war. You bring my life to me free, set me free. Falling shoes like hands on you. The thousand shoes like hands on you. I would be anything I want. Give my life, my heart, my own. Beleza, galerinha? Uma música romântica aí, né? Hoje, dia 20 de novembro, aqui em Curitiba, pertinho do Rio de Janeiro, pertinho. Mandar uma mensagem especial à minha queridíssima esposa. Meu amor, eu te amo, feliz aniversário. Vamos nessa. Então, aula de exercícios. Atenção aí. Exercício de fixação. A cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 kJ de calor da sua fonte quente. Então, vou fazer um esquema aqui, ó. Fonte quente, ela retira, realiza um trabalhito e joga fora para fonte fria. É assim que funciona essa máquina térmica. Tira da fonte quente, realiza trabalho e joga para a fonte fria. Então ela tirou lá da fonte quente 45 kJ. E descarrega, então ela jogou para a fonte fria 36 kJ. Logo, galera, perceba que alguma coisa, né, a conta não aconteceu aqui, né? Logo, esse trabalho é exatamente essa diferença entre o calor da fonte fria e da fonte quente, que são 9 kJ, beleza? Ele quer que a gente calcule o rendimento máximo que essa máquina pode ter. Então, olha só, o rendimento dela é quanto ela produziu em cima daquilo que ela retirou da nossa fonte fria, concorda? Desculpa, da nossa fonte quente. Logo, galera, vamos fazer aqui o rendimento. Então tem o seguinte lá, rendimento, opa, não quer sair o rendimento. Ô diacho. Agora foi. Então rendimento N é igual a quanto que eu retirei lá? Quanto que eu realizei trabalho? Desculpa. 9 vezes 10 a terceira joules, né? 9 kJ. E quanto foi o total? Quanto foi retirado da fonte quente? 45 vezes 10 a terceira joules. Posso cortar esses 10 a terceira. Perceba que 9 e 45 eles são múltiplos, né? Então fica fácil a conta. 1/5. Isso aqui é 0,2. Em porcentagem eu multiplico por 100, tá certo? 20%. Tá? Esse pulo aqui é para fazer com que esse 0,2 fique em porcentagem. Então, muito tranquilo. A não ser que você faça o seguinte. Se você pegar 36 e dividir por 45, vamos dividir os dois por 9, tá? Vai dar 4/5. Isso aqui é 0,8. Aí você vai achar que o rendimento é 80%. Não é. Por quê? Porque o 36 kJ não é o quanto ele utilizou para realizar um trabalho. É exatamente aquilo que ele não utilizou. Aquilo que foi dado
foi jogado fora. É o que foi dado para a fonte fria. Então você não usa, beleza? É a parte perdida. Tá legal? Então, fazendo a conta com os valores corretos, não tem problema nenhum. O que você tem que tomar cuidado é para que você não coloque os valores no lugar errado aí. Beleza? Maravilha. Vamos para a próxima. Uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes, cujas temperaturas são respectivamente, então, 100 graus Celsius e 0 graus Celsius. Admitindo-se que a máquina receba da fonte quente uma quantidade de calor, então, fonte quente, uma quantidade de calor, 1000 calorias por segundo, 1000 calorias a cada segundo, qual é o rendimento dessa máquina? Pessoal, olha só. Pensa comigo, eu não posso trabalhar com temperatura em Celsius. Eu preciso trabalhar com a temperatura no seu estado absoluto, tá? Na sua temperatura de unidade absoluta. Então eu preciso trabalhar com a temperatura em Kelvin, beleza? Então eu preciso lembrar da transformação. Transformar Celsius para Kelvin, eu somo 273. Professor, nunca ouvi falar disso. Então para e faz o seguinte, procura aí no nosso acervo, né, a aula sobre transformação de temperatura, tá certo? Lá atrás, né, não sei quanto tempo, a gente fez essa aula, gravamos e fizemos vários exercícios sobre isso. Essa transformação é simples, tá? Dá para aprender facilmente. Então, Celsius para Kelvin, soma 273. Então eu vou ter 373 kelvins e 273 kelvins. As duas transformações, vão me dar esses dois valores, tá certo? Então eu não preciso mais agora desses dois caras aqui, né? Não preciso mais deles, beleza? Então vamos lá. Rendimento. Eu sei o seguinte, galera. Rendimento de uma máquina Carnot é 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Logo, né? Eu tenho que o rendimento vai ser 1 menos 273 sobre 373. Tá certo? Fazendo essa conta aí de cabeça, então dividindo 273 divididos por 373 é igual a 0,73. Então 1 menos 0,73 é igual a 27%. Esse é o rendimento dessa máquina aí de Carnot. Tá certo? Tranquilo, né? Professor, por que você não usou a mesma do exercício anterior? Porque ali ele não me deu o rendimento, aqui ele não me deu o trabalho realizado, né? Então eu não posso calcular. Beleza, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, tá certo? Então olha só, se a fonte quente são 1000 calorias por segundo, eu tenho um rendimento de 27%, então 27% é o que eu utilizei. Se eu utilizei 27%, é 27% de 1000, ou seja, 270 calorias. O que sobrou, que é a fonte fria, logo é 730 calorias. Que conta que eu fiz, galera? Muita atenção aqui. Se a fonte quente manda para mim lá 1000 calorias, beleza? E eu tenho um rendimento de 27%, eu posso calcular o trabalho. Então, vamos lá. Trabalho sobre fonte quente. Rendimento em número decimal, tá? É igual ao trabalho sobre fonte quente. Multiplica isso aqui, trabalho é igual a 270 calorias, tá certo? Agora, se eu tenho o trabalho e sei que trabalho é a fonte quente menos a fonte fria, eu jogo aqui esses valores e encontro o que eu quero, beleza? Que é os 730 calorias por segundo. Tranquilito! Vamos para o próximo. Vamos só tomar um golinho d'água aqui, né? Para ficar sossegado. Vamos lá. O rendimento de uma certa máquina térmica de Carnot é 25%. Então, 0,25 vezes 100, que dá os 25%, tá? Então eu sempre uso o número decimal para calcular outra coisa em cima, nessa formulinha aqui, né?
eu não posso colocar F, eu não posso colocar o número em porcentagem no N. Só quando eu calculo N, eu multiplico por 100, daí eu uso percentual, tá legal? Quando eu quiser calcular, por exemplo, fonte fria, eu tenho que colocar a porcentagem aqui, o rendimento, desculpa, em número decimal. Então vamos lá. Rendimento de uma certa máquina térmica de Carnot é 25%. E a fonte fria é a própria atmosfera que está a 27 graus. Então a fonte fria não posso usar temperatura em Celsius. Então eu vou transformar 273 mais 27, que dá 300 kelvins. Tá legal? Calcule a temperatura da fonte quente. Então, é essa equação aqui. Então vai ficar 0,25 igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Tá certo? Muita atenção agora, galera. Você não pode pegar e multiplicar... Opa! Você não pode multiplicar esse FQ por 0,25. Você não pode fazer isso, tá bom? Tome cuidado aqui. Você precisa... Eu vou apagar esse espaço aqui. Você precisa passar primeiro aquele cara ali, o 1, para o outro lado, para poder fazer essa multiplicação. Porque se você passar o FQ multiplicando, vai dar errado. Então fica assim, ó, 0,25 menos 1 igual a 300 sobre FQ. Beleza? Joguei para cá, fica negativo. Opa, aqui eu tenho menos 300, né? Porque esse menos é desse cara aqui. Então vamos lá, isso aqui vai dar menos 0,75 fonte quente, que é igual a menos 300, né? Então eu vou pegar esse menos 300 e vou dividir por 0,75. Deu 400. Então a fonte quente tem temperatura de 400 kelvins. Então calcula a temperatura da fonte quente, 400 kelvins. Calculado aí para vocês. Né? Bem tranquilo. Lembrando que nós usamos essa equação aqui. Temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Beleza? 4 som. Sendo 27 graus Celsius a temperatura da água do mar na superfície e de 2 graus Celsius em águas profundas, qual seria o rendimento teórico de uma máquina térmica que aproveitasse a energia correspondente? Então vamos lá, mesma coisa, tá? Rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria, que eu vou fazer o quê? 273 mais 2, estou transformando, tá? Temperatura da fonte quente, 273 mais 27. Beleza? Então N é igual a 1 menos 275 sobre 300. Fazendo essa conta aqui de cabeça, 275 divididos por 300, fica rendimento igual a 1 menos 0,91. Portanto, o rendimento é 0,09, que é 9%. Beleza? Rendimento pouquito, né? Bem pouquito esse rendimento. Muito pouquito, pouquito demais. Beleza? Perceba que a variação de temperatura entre um e outro é pequena, né? Por isso que se dá esse pouquinho rendimento aí. Alright? Alright. Vamos lá. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma. É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. Então, olha só. É impossível construir uma máquina térmica. Então, sai fora. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Não. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. O que você está fazendo aqui? Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte de calor por uma fonte fria. Opa! Somente com uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius seria possível uma certa máquina térmica converter. Não. É a D de dado. Por quê? É valor absoluto, não pode ser 0 graus Celsius. Tá certo?
de dado. Atenção a esse exercício aqui. A inversão temporal de qual dos processos abaixo não violaria a segunda lei da termodinâmica? Aqui, galera, um exercício topzera do ITA. Ele está falando da entropia. O que é essa entropia? Entropia nada mais é do que o desordenamento, o caos. Quando você pega um prato e solta, se quebra, se tornou o caos, você não consegue reverter. Então, você não consegue reverter um processo irreversível. Essa é a ideia, tá certo? Então, vamos tentar reverter o processo. A queda de objeto no chão de uma altura h e subsequente parada no chão. Não tenho como reverter esse processo. Então, não violaria. Esse processo está violando. O movimento de um satélite ao redor da Terra. Com certeza é esse, porque não vai fazer diferença. Quer ver? Ó? A freada brusca de um carro em alta velocidade. Não tem como. O esfriamento de um objeto quente num banho de água fria. Não tem como você reverter. Troca de matéria entre duas estrelas de um sistema binário. Trocaria. Então, o movimento de um satélite ao redor da Terra não violaria essa parte da entropia, do caos. Beleza? Então tá aí, meus queridos alunos. Um beijo. Perceba que essa aula aqui é um pouco mais densa, tá certo? Mas nós vamos ter a aula 2 de termodinâmica. Não fique preocupado achando que foi pouco, porque aqui não deu nem tempo de eu falar do demônio de Maxwell. Haverá tempo. Falei um pouquinho só da entropia, mas conversamos bastante sobre o rendimento, tanto uma máquina convencional e a máquina teórica de Carnot. Tá certo, galera? Fique com Deus, aquele abraço e vambora.